Capítulo 1 dos 21 dias de jejum e oração, a porta da salvação. Com o tema Você está morto para o pecado. Todos os domingos respondo algumas perguntas antes de começar minha pregação. Entendo que essa é uma parte importante do ministério de todo pastor. As perguntas dos irmãos me ajudam a direcionar melhor minhas pregações. Certa vez, um jovem me enviou uma pergunta, dizendo-se perplexo com algo que eu havia falado em uma pregação. Ele se referia a uma parte em que eu afirmava que, na cruz, fomos perdoados completamente, passado, presente e futuro. Depois de ouvir isso, ele concluiu que as pessoas agora poderiam viver no pecado e que nada aconteceria com elas. Por que devo me preocupar em ter um comportamento correto se Deus já garantiu perdão para tudo que eu fizer de errado, até mesmo o futuro? Por que me santificar se tenho um seguro contra o inferno? Dizia ele. Na mente daquele jovem, o medo do inferno era a única coisa que poderia impedir alguém de viver chafurdado no pecado. O que mais o havia deixado indignado era o fato de não haver em nossa mensagem nenhuma ameaça. Martin Lloyd-Jones disse que, se estivermos pregando o evangelho como Paulo pregou, seremos tão mal interpretados quanto ele foi. Depois de fazer uma afirmação bombástica em Romanos 5:20, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vemos o apóstolo se deparar com essa mesma questão. Paulo faz a mesma pergunta a ele mesmo e ele mesmo responde. Romanos 6:1-4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. O mais interessante aqui são as razões que Paulo apresenta para que nós não permaneçamos mais no pecado. Ele não diz que não devemos pecar porque vamos perder a salvação. Também não diz que Deus vai nos castigar com pragas e maldições, nem que ele vai ficar irado conosco. Tampouco diz que seríamos excluídos da comunhão. Paulo não faz nenhuma ameaça, ele apenas pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos 6:2. A resposta de Paulo é: nós morremos para o pecado. Fomos crucificados, sepultados e ressuscitamos como uma nova criatura. Vivemos em novidade de vida. Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas também para providenciar para nós uma morte. Ele morreu para que pudéssemos morrer também. Então, é absolutamente vital que você creia que está morto para o pecado. O seu velho homem já morreu, e esse novo homem não está mais sujeito ao pecado. Isso é um fato no mundo espiritual. Você é uma nova criatura. O grande sinal de que alguém nasceu de novo é que ele não consegue pecar e ficar em paz. Ele se sente mal, porque o pecado não consegue mais ficar ali. O novo homem não consegue ficar ressentido, com raiva das pessoas. O mal, o pecado, não tem mais lugar dentro de quem nasceu de novo. Eu não estou dizendo que você não peca. Nós estamos sujeitos ao pecado e à tentação, mas não gostamos mais de viver assim. Paulo diz que é loucura continuar vivendo no pecado quando você nasceu de novo. Você não é mais escravo do pecado. Agora você é escravo da justiça. Antes de se converter, você ficava ressentido e não conseguia deixar a mágoa. Agora é diferente, você rapidamente perdoa. Todavia, insistir em guardar mágoa, isso vai ser tão ruim para você que você simplesmente não vai suportar a angústia e vai acabar se livrando do ressentimento. É assim porque agora você é escravo da justiça. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mesmo que você tenha ouvido um ensino diferente a vida inteira
esteja com dificuldade em relação a um aspecto ou outro que estou ensinando, quero lhe ensinar o que a palavra de Deus diz. Vá aos poucos jogando fora o ensino da velha aliança e absorva o ensino da nova aliança. A grande verdade é que você morreu para o pecado. Muitos cristãos têm uma visão tola em relação ao pecado. Eles pensam que a igreja é uma prisão que impede os crentes de pecarem e que, se o pastor der muita liberdade, o crente vai voltar para o mundo. Essa é uma visão mundana. As pessoas do mundo pensam que somos como eles e queremos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Dizem que não fazemos porque o pastor nos prende na igreja. Alguns pensam que, se pregarmos a palavra da nova aliança, as portas da igreja se abrirão e não vai ficar ninguém. Nós não somos como as pessoas do mundo. Somos essencialmente diferentes. Temos uma natureza diferente. Nosso anseio é outro. Nosso coração é inclinado para o Senhor e anseia fazer a sua vontade. Deus preparou uma vida abundante, preparou o melhor para nós e tem uma vida santa para vivermos. Efésios 5:3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A base de tudo isso é o fato de que somos libertos. Morremos para o pecado. É óbvio que existem consequências para o pecado. Você não pode esperar colocar a mão no fogo e não se queimar. Pecados produzem consequências, mas Jesus levou sobre si as maldições do pecado. Não espere que Jesus o livre das consequências naturais dos seus atos, mas saiba que não existem mais maldições, porque ele levou todas elas na cruz. Consequências naturais e maldições são diferentes. Uma consequência natural de um roubo seria a pessoa ser presa, mas a maldição que vem sobre o que rouba é que seus filhos serão ladrões e seus netos mendigarão o pão. A maldição é terrível, porém Cristo nos resgatou de toda a maldição. Gálatas 3:13. Muitos ainda estão com medo de perder sua salvação por terem caído no pecado, mas isso também não é possível, porque você não foi salvo por suas obras e nem pode manter sua salvação pelo seu bom comportamento. Alguns dizem que esse ensino suaviza o pecado, mas é exatamente o oposto. Pecar é sério e grave, ainda mais agora que temos o Espírito Santo em nós. Quando digo que morremos para o pecado, não estou dizendo que não pecamos mais. Ainda estamos sujeitos à queda. Quando caímos, entristecemos o Espírito Santo, mas ele não vai embora. Efésios 4:29-30 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. A tristeza do Espírito não é raiva nem ira. Ele não está com raiva de nós, nem estamos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus virá, mas não sobre os seus filhos. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Outra expressão muito usada para justificar o ensino errado é a deste versículo em 1 Tessalonicenses 5:16-19. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Paulo usa o verbo apagar, mas na tradução original podemos entender como abafar. O contexto nos dá uma série de instruções, e quando impedimos a expressão de Cristo em nós, estamos abafando, apagando. Não é como apagar o fogo, nem como desligar uma luz, é como cobrir uma luz, abafando-a. A luz está lá, brilhando, todavia, quando insisto em viver fora da vontade de Deus, não deixo que ela brilhe. Como ministro do Senhor, não vim aqui ameaçar você. Vim contar uma boa notícia. Quem está morto já foi livre do pecado. Mas também não vim aqui dizer que Deus vai recompensá-lo caso você não peque. Você precisa saber que você é e crer nisso. Você precisa saber quem você é e crer nisso. Você é uma nova criatura, filho de Deus. Você é santo.
Poupe tempo com frustrações e quedas e siga em frente segundo a sua nova natureza. A partir do momento em que você sabe e crê, então deve viver de acordo com isso. A mensagem da graça produz o milagre do novo nascimento, transformando as pessoas. Essa mensagem é poderosa para libertar o homem do pecado. Muitos dizem que precisamos moderar a mensagem da graça, como se isso fosse possível, mas não vamos fazer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.